dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso Rota 61 Cast, o seu melhor bate-papo aqui no YouTube. Para você que ainda não nos segue, ó, vou deixar aqui, ó, @Rádio Rota 61, tá? Facebook, Instagram, a gente é que nem barata. Você procurou, você acha. Em qualquer lugar a gente tá. Gratidão a você que nos acompanha também pela Rádio Rota 61. Para você que ainda não conhece a nossa rádio, vai lá no www, vou deixar aqui, ó, www.radiorota61.com, a sua melhor companhia na web. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, ó, vai ali embaixo, inscreva-se, já deixa o seu like aí, não esqueça, ó, dá like, dá o seu joinha aí, apoia a gente, deixa um comentário bacana, que isso pra gente é motivo pra gente estar trazendo cada vez mais conteúdos com qualidade para vocês, tá? Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, que vai ser, gente, utilidade pública do começo ao fim, tá? Vai ajudar muita gente que está em casa, eu tenho certeza que vai tirar as dúvidas de muitos pais aí e de muitas famílias, tá? Você que é pai, tutor ou cuidador de alguma criança aí, tá? Que você tem alguma suspeita, hoje vamos tirar essas suspeitas, tá? Eu quero falar aqui do mundo da sublimação, ó. Estão na tela, hein? Mundo da sublimação para você que quer dar presentes personalizados, brindes. Olha, show de bola. Imagina um chinelo personalizado num saquinho de presente como esse da Rádio Rota 61. Que top! Sublimado ali, a sua foto. Aí você, não precisa ser da Rádio Rota 61, tá? Você manda colocar a foto aqui da pessoa que você vai presentear. O chinelo fica top demais, tá? O mundo da sublimação também faz agendas. Olha só essa agenda de capa dura. Ó, não pede, porque essa daqui, ó, é do Jean Lessa, hein, ó. Agenda de capa dura, como é agenda fixa, terminou aqui a interna, você pode pedir para trocar a interna e, ó, segura a capa, show de bola, tá? Capa em MDF, sublimado. O mundo da sublimação tem muito mais, tá? Porta-trecos, conservadores de cervejas, porta-copos, show de bola demais, tá? E sem contar, olha só o cantil. Você vai num casamento, numa festa, lá não vai ter uma bebida alcoólica, eu gosto de tomar um golinho. Tá, toma moderadamente, principalmente se for dirigir, mas ó, vai no teu bolso. Porque você tem um cigarrinho aqui, eu vou ali fora fumar, você não vai fumar nada, vai nem fumar, você fuma. Vai lá, toma teu gorozinho, volta, ninguém nem fica sabendo, ó. O mundo da sublimação também faz impressões em 3D. Isso é só um exemplo, um barrilzinho, tá? E também faz impressões a laser em diversos tipos de materiais, tá? Entre em contato com o Eric no mundo da sublimação, cadê aqui? Pelo telefone 43996918185, 43996918185. Despacha para todo o Brasil. Mundo da sublimação. E eu quero aproveitar e falar aqui da Líder Espetos Beer, o seu point em Cambé e toda a região. Os melhores espetos e a cerveja e o chopp mais gelados você encontra na Líder Espetos Beer. O menino faz um tempero diferenciado. Espeto de panceta, as caftas dele não são caftazinhas finas não. É umas caftas, ó, tolebão mesmo, tá? Vamos falar o português rasgado. É uns tolebão de umas caftas bonitas, tá? Dá gosto de comer lá, hein? Dá gosto. O pão com cafta dele é um espetáculo, tá? Os espetinhos de medalhão de mandioca com bacon, então é um caso à parte, tá? A Líder Espetos Beer fica na Avenida Humberto Moreschi, número 171, entre o Santo André e o Castelo Branco, aqui em Cambé. Ó, se você tem a tua galera que quer fazer um happy hour, vai lá, legal pra caramba, hein? Liga lá pro Gustavo no 43984926308, 43984926308. Fala, Gustavo, separa aí 20 lugares aí que a gente vai numa galera em 20 pessoas aí, a gente quer comer bem e me falaram que aí é muito top. Com certeza você não vai se arrepender, ó. Selo top, Rádio Rota 61, parceiraços. Forte abraço, Gustavo. Líder Espetos Beer. E por que não falar da live show que foi semana passada do Tá Tudo Errado, tá? Tá Tudo Errado foram muitos prêmios aí para diversas pessoas, tá? Tá Tudo Errado é o seu canal, ó, tá aqui, hein? É o seu canal de prêmios no Facebook, tá? Tá tudo errado, mas lá dá tudo certo, tá? Aqui tá tudo certo. A live foi feita aqui dentro dos estúdios da Rádio Rota 61, aqui no Rota 61 Cast. E, gente, foi show de bola.
Muitos prêmios, muitas pessoas felizes mesmo. Parabéns aí ao digital influencer Isaías Rodrigues aí, ele que, ó, top demais, gente, sem comentário. Vá lá no Facebook, @tá tudo errado, mas aqui dá tudo certo. Forte abraço, Isaías! E no episódio de hoje, vamos trazer aí muita informação para vocês, tá? Novamente elas, ó, tô falando, né? A mulher só não domina o mundo porque não quer, tá? Elas são psicopedagogas, especialistas no diagnóstico de algumas síndromes que nós vamos comentar aqui hoje, tá? E vamos conversar com elas. São mãe e filha. Sim. Trabalham juntas. Ângela Almeida e Isabela Almeida. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, prazer enorme receber vocês aqui no Rota 61 Cast. Show de bola. Não tenho palavras para estar agradecendo a vinda de vocês até aqui hoje com a gente. Nós que agradecemos o convite. Exato. Para a gente poder estar conversando sobre as síndromes. Sobre os transtornos do desenvolvimento. Isso. Usei a palavra errada. Transtornos do neurodesenvolvimento. Exatamente. Isso mesmo. Show de bola. Então tá. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, vou fazer individual e sim. aqui ninguém escapa. Então tá bom. Vamos lá então. Quem é a Ângela Almeida? Quem é a Ângela Almeida? A Ângela Almeida, ela é uma pedagoga que se formou já há uns 18 anos. Fiz especialização em psicopedagogia institucional. Depois fiz especialização na UEL em psicopedagogia clínica e institucional. Sempre estudando, né? Fiz uma especialização no CBI of Miami sobre transtornos do espectro autista. Também tenho a formação da síndrome de Irlen como um rastreamento, né? Sim. Pelo Instituto de Belo Horizonte, que é da doutora Márcia e do doutor Ricardo Guimarães. O pessoal pode pesquisar aí, que são a representação do Instituto Irlen no Brasil. No Brasil. Isso. E no momento eu faço mestrado na Unileia, mestrado do desenvolvimento psicológico escolar, né? Vou me formar daqui 1 ano e meio. Sim. Como mestre, se Deus quiser, né? Vai dar certo. Toda certeza. Olha só que currículo invejável. Parabéns pelo currículo. Obrigada. E da mesma maneira eu não posso deixar de fazer a mesma pergunta. Quem é a Isabela Almeida? Olha, a Isabela, eu sou biomédica. Eu tenho especialização em déficit de atenção e hiperatividade, também pelo CBI of Miami. Eu tenho a especialização em neurociências e funções executivas e também nas funções de neurodesenvolvimento, né? Assim, meu currículo não é tão extenso que nem o da Ângela, mas assim, eu iniciei há uns 4 anos, né, na clínica, juntamente com ela. Mas o que me levou para esse caminho da educação, principalmente para o déficit de atenção e hiperatividade, foi um pouco da minha história e um pouco de como eu poderia ajudar ou ser útil para alguém, Sim. né, mudando a forma de aprendizagem, seja da criança ou seja do adolescente. Né? Então, ou mesmo do adulto. Ou até mesmo do adulto. Isso. Sim. Ah, você esqueceu de uma especialização sua. Do sírio-libanês. Sim. E também tem uma especialização de reabilitação neuropsicológica pelo Hospital Sírio-Libanês. Nossa, que bacana. Temos muito assunto para conversar. A gente pode ir direto. A gente vai até amanhã. A gente nem gosta de falar, né? Então... Gente, olha, fiquem aí. Já deixa o seu joinha aí, ó. Para apoiar, a gente já está trazendo cada vez mais profissionais nesse naipe, com um currículo assim recheado, que
que gostem de conversar também. Isso é importante. Isso é muito importante. Pra gente estar aí trazendo uma utilidade pública, né? Pra tirar muitas dúvidas, às vezes, do pessoal que tá em casa. Sim. Os pais que às vezes não sabem o que o filho tem, pensa que é manha, pensa que é preguiça e na verdade acaba não sendo. Isso. Então, você que tá em casa, que tem um caso parecido e tem alguma dúvida, é preguiça, é isso, é aquilo, fica até o final aí que hoje nós vamos elucidar muitas coisas aqui no nosso episódio. Isso mesmo. Gente, para vocês terem uma ideia, a gente nunca faz pauta. Hoje a gente tem uma pautinha aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Quais são os principais sintomas comuns do TDAH e com qual idade eles começam a se manifestar? Tá. Acho que a Isabela pode responder isso. Posso? Pode. Então tá bom. Então vamos nos organizar Vamos aqui. nos que a gente organizar, vai senão longe. fica as duas falando. Exatamente. O TDAH, ele pode ter alguns sintomas característicos em crianças e em adolescentes e até mesmo em adultos, né? Depende muito da fase do desenvolvimento que a pessoa se encontra, né? Em crianças, a gente tem o principal, a desatenção. Quando ela chega na clínica e é o primeiro relato da mãe assim: meu filho vive no mundo da lua. Meu filho, se passar uma mosca voando, ele já perdeu o que a professora está falando. Meu filho, ele é totalmente desatento, atrapalhado, estabanado. Então, essas são algumas das principais características que são assim popularmente conhecidas do TDAH, a gente fala, né? Pelos pais, pela escola principalmente, mas quando a gente fala de um aparecimento de sintomas em adolescentes e adultos, a gente já evolui para procrastinação intensa, que é, depois eu faço, depois eu entrego aquele trabalho, amanhã eu leio aquele livro, e assim o adolescente ou o adulto vai levando e se enrolando cada vez mais, aí ele não consegue se organizar, porque também é uma característica e pode ser apresentado desde criança, né? Que a gente fala que é uma falha na função executiva, coordenada pelo córtex pré-frontal, né? Fica aqui na nossa cabeça, mas assim, os principais sintomas são esses: desatenção, como que eu posso falar? Desatenção, procrastinação. Mas também a gente tem quando ele é combinado. Sim. Que ele tem a desatenção e a hiperatividade. Uhum. Como assim? Meu filho parece ligado na bateria 220. Sim. Não para. Ele não para sentado, ele não para... nem para comer ele senta. Uhum. Vai a mãe atrás com o pratinho colocando a comidinha na boca da criança. Uhum. Porque a criança não para, literalmente. Ela não para. A gente tem lá na clínica um pacientinho nosso que ele é assim muito hiperativo. Ele fala: mas tia, quando eu acordo de manhã, meu corpinho me acorda. Eu não consigo ficar deitado. Eu tenho que levantar, eu tenho que sair correndo. Eu fico: calma, respira, vamos acordar. Aí ele: não, tia, eu já saio e já vou, porque eu não aguento ficar. Aí eu fico assim: tá bom, E ele ele é tão fofinho, mas tão clássico, um TDAH tão clássico, né? Porque ele tem a questão, ele é inteligentíssimo, pega as coisas assim no ar, você tá explicando, ele: não, eu já sei fazer, não, pode deixar. Isso já é a impulsividade, que vem junto também nos critérios do TDAH. Então, o TDAH pode ser só desatento hiperativo, ele pode ser impulsivo e desatento. Então, o TDAH, ele tem um corpo um espectro muito amplo para você poder estar analisando. Sim. Tanto que a gente tem testagens que você tem que pontuar, por exemplo, no mínimo, acho que 7 ou 6 critérios para você poder ter uma hipótese. A gente sempre fala em hipótese. Sim. Numa hipótese diagnóstica. E aí, fazer o encaminhamento. Para quem? Para quem que eu vou encaminhar? Vou encaminhar para um neuropediatra com uma recomendação do que eu já observei na clínica. Sim. O TDAH, então, ele acaba sendo uma doença neurológica. Ela é neurobiológica. Ela é neurobiológica. Então, tá esse marcador ali.
uma criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando você faz a anamnese com a família, a anamnese o que é? É uma entrevista bem longa. É maior que um podcast. É maior que um podcast, exatamente. Aí, nessa entrevista, a gente vai levantando as hipóteses. Às vezes, ela fala, não, mas ela é igual ao pai. O pai é assim estabanado. Sempre foi estabanado. Quando era criança, vivia quebrado, quebrava braço, quebrava perna, né? Sim. Então, tem o fator genético, que é muito Sim. predominante no diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, por isso que a gente levanta a hipótese e encaminha para o neuro. Ou para um psiquiatra infantil também, dependendo do caso, né? E também encaminhamos para a psicóloga. Por quê? Essa criança precisa manejar as suas emoções e aprender a lidar com todas essas informações que chegam para ele e ele tá ali, paradinho. Mas a cabecinha dele tá num carro, a milhão, Sim. 200 por hora. Sim, sem contar o prejuízo que pode acarretar o TDAH, um prejuízo social mesmo, de não conseguir fazer um amigo. Por quê? Por conta da impulsividade, ele vai ter uma conversa com o coleguinha e ele fala assim, eu não gosto de, vamos supor, de tal bala. E ele já tá em cima do coleguinha falando, não, mas eu gosto, por que você não gosta, você não quer? Então, é uma coisa assim... Você também... Exatamente. Ele vai em cima do que o coleguinha tá falando. Sim. Então, eles ficam assim, eu não quero andar Não com... espera o outro terminar de falar. Exato. E eles ficam... Atropela tudo. Sim. Que é um marco, né? Sim, no Que é TDAH. impulsividade. Exatamente. E às vezes não deixar a pessoa terminar a frase. Sim. Por exemplo, hoje nós vamos fazer essa atividade. Eu já sei fazer atividade. Vamos. Não, calma. Vamos escutar, vamos aprender a ouvir. Então, a gente faz todo um trabalho neuropsicopedagógico com essa criança, que é trabalhar, como a Isabela falou agora há pouco, funções executivas. Sim. Eu queria que ela esclarecesse para os pais o que são as funções executivas. E aonde que tem o prejuízo do TDAH nessas funções executivas, que eu acho importante. Porque senão a gente fala funções executivas. Nossa, mas o que tem dentro dessas funções? Sim, é muito importante. As funções executivas, elas são estabelecidas, né, no desenvolvimento humano, desde criança. Por isso que o TDAH, ele é presente em crianças a partir dos 8 anos de idade. O diagnóstico é feito aos 8, mas os sintomas podem aparecer um pouco antes, né? Só que o tratamento medicamentoso, ele inicia a partir de 8, 9 anos de idade. Voltando no que a gente estava falando, né? As funções executivas são funções que regulam o seu cérebro. Vamos supor, a habilidade de planejar alguma coisa. Se eu vou no mercado e faço uma lista, eu tô planejando a minha lista e eu tô pensando o que falta na minha casa, criando uma situação hipotética na minha mente que eu vou trazer para o mundo real e vou ser capaz de desenvolver e executar, né? Quem tem, principalmente crianças com o TDAH, que tem problemas e prejuízos nas funções executivas, isso é uma das funções executivas, né? Então a gente tem planejamento, a gente tem organização de tempo, organização de material. Então são vários aspectos de um assunto só. Como a Ângela disse, é um leque de coisas, né? A gama é grande. Exatamente. Sim. Então, as funções executivas, elas podem ser treinadas para que o aluno, a criança ou adolescente obtenha melhores resultados tanto na escola quanto no social. E a gente pode ter também o tratamento farmacológico, mas aí é um assunto mais polêmico, né? Sim. Porque tem pai que quer medicar, tem pai que não quer medicar, então a gente já fica um pouquinho ali meio pé atrás. Mas a gente tem estratégias. Sim. Estratégias para trabalhar a questão do transtorno de déficit de atenção, mesmo sem medicação.
a gente consegue. Sim. Porque é a gente possível. tem um manejo clínico muito positivo na hora de fazer esse atendimento. Sim. Porque a gente diz que a clínica ela é soberana. O que é que a clínica é soberana? A gente vai mandar a hipótese diagnóstica para o neuro vai analisar, vai fazer uma entrevista com essa mãe, vai observar essa criança dentro da clínica. Normalmente eles têm um brinquedo, tem um quebra-cabeça, tem alguma coisa que eles já estão observando a criança na hora que ela entra dentro do consultório, Sim. né? Então ali já começa todo esse filtro. Com a hipótese diagnóstica que a gente encaminha. Olha, na sessão 1 foi assim, na sessão 2 foi assim, na sessão 3 assim. Então, a gente tem essa hipótese diagnóstica. Daí a gente coloca lá o CID, que é o Código Brasileiro de Diagnóstico, Sim. coloca o DSM-5 e encaminha para o médico, né? Aí o médico vai falar, muito bem, Joãozinho, faz o checklist lá, bateu. Tem. A gente tem... Ele passa um medicamento. Hoje são de ponta de 2 medicamentos que normalmente os neuros utilizam. A gente tem o Venvance e a gente tem a Ritalina. Eu falando o nome genérico porque o pai vai falar, eu vou dar uma Ritalina pro meu filho. Mas aí, eu sempre falo pro pai assim, pai, pensa que você tá num jardim. E dentro desse jardim tem muitas pessoas. E essas pessoas são os coleguinhas do seu filho. E tá todo mundo equipado. Estão com bota, estão com luva, estão com ferramenta. E todo mundo tem que plantar uma florzinha. O teu filho, se ele tem o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, ele está lá sem nenhum equipamento. Tá descalço, sem luva. Vá com a mãozinha cavando na terra, indo buscar aguinha com as 2 mãozinhas para plantar. Então, para a criança, é muito difícil se regular, porque isso é biológico. Sim. Sim. Isso é biológico. Não é assim, eu não quero mexer nessa... daqui dessa caixinha. Eu não vou mexer nessa caixinha. A criança que tem impulsividade, nossa, que caixinha legal. Deixa eu ver esse daqui. Nossa, tem um monte de coisa aí que... Então, é isso. É essa impulsividade. Se a criança está dentro da sala de aula, o que acontece? Ela tem muitos estímulos. E o professor, às vezes, fica como pano de fundo para a distração dela. Então, ele olha a borboleta que passa na janela, Sim. o ventilador que roda no teto, começa a copiar, distrai com um amigo que está contando uma história. E assim vão acontecendo os prejuízos. Sim, exatamente, é isso mesmo. Né? Que é o que entra... Difícil. Exato. Difícil. Não é fácil. E como a gente, lá na nossa clínica, a gente tem um atendimento muito humanitário, Sim. sabe? A gente respeita muito o sujeito. Empatia grande. Isso, tanto com a família quanto com a criança. Porque às vezes o pai chega lá perdido. Ele não sabe o que vai fazer. Ele fica nervoso. Fica nervoso, ele Aham. fica irritado. Aham. Porque ele não sabe lidar com aquela situação. E quando ele era pequeno, era diferente, porque hoje a criança ela tem acesso, ela tem estímulo, ela tem muito mais conexões sinápticas mesmo Exato. que no cérebro do que uma criança do meu tempo. Como diz os meus pacientes, Tia Ângela, você Pré-terceira idade. Eles não perdoam. Igual eu Não comentei com as perdoam. duas convidadas do episódio passado, com a Adriana e com a Mara. Minha filha com 8 anos, eu tenho dificuldade no celular, ela vem, ela resolve pra mim. Sim. Eu com 8 anos comia terra. Exato. Exato. Exatamente. Então É sobre É isso. sobre o isso. estímulo visual hoje está em todo canto. Em todo canto, né? E eles estão expostos.
Hoje em dia, a gente tem uma grande exposição das crianças, tanto para conteúdo bom, como para conteúdo também que não é muito bom, né? Então, a família tem uma responsabilidade muito grande nesse momento, de estar sempre monitorando, observando, vendo aonde eles jogam, com quem eles conversam, porque hoje o mundo está muito perigoso. A internet é uma faca de dois gumes. Exato. Exatamente, né? Então, assim, aí o pai chega angustiado. A gente escuta a angústia do pai, a gente ouve. Sim. Aí, depois que a gente escuta toda essa história e começa a levantar as hipóteses e faz os encaminhamentos, o pai vai mais tranquilo. Por quê? Porque a gente, lá na clínica, tem esse diferencial em ouvir. Sim. Sim. Então, a gente escuta esse pai, a gente escuta essa família, a gente escuta a demanda que ele traz e a gente tenta mostrar para eles algumas maneiras que não são... Aí ele fala assim, não, o médico passou o medicamento, mas eu não quero dar. Tá, mas a gente vai calcular os prejuízos que a criança está tendo. Vamos conversando. E aí, a gente vai chegando Num senso comum. num senso comum, Exato. né? Porque a gente tem que escutar essa família também, a gente tem que escutar essa criança. É o mais importante. Exato. Sim, Que é quem está sofrendo com tudo isso. exatamente, E elas exatamente. sofrem, tadinhas. Elas ficam... Principalmente problema com autoestima aparece bastante. Eles ficam assim, ai tia, ninguém quer fazer trabalho comigo, porque eles acham que eu sou burro, eu sou lerdo, eu não sei fazer, se eu faço errado. Ai, por que eu vou na escola? Eu não devia nem ir pra escola, e é chato mesmo. E acaba gerando aquele conflito interno na criança. Sim, Exatamente. de desvalia. Sim. Assim, eu não sou capaz de... Mas não. Quando os nossos pacientes chegam lá com a gente trabalha muito isso. A gente tem muitas formas de aprender, Sim. tá? E a gente vai achar uma forma que vai ficar muito boa para você. Exato. E é isso que os professores não têm tempo de fazer. Porque eles são tão consumidos Pelo sistema. pelo sistema educacional. E são tantas crianças dentro de uma Sim, sala. São. São de 20 a 25 crianças, salvo engano. Exatamente. Isso. E também a questão dos transtornos, não é só a hiperatividade. Exato. Tem criança que tem dislexia, que é a dificuldade na leitura e na escrita. Tem criança que tem descalculia, que é dificuldade com cálculos matemáticos. Tem criança que tem o transtorno do espectro autista, né, que também é genético. Sim. E a criança está no transtorno e tem uma hiperatividade. Exato. São as comorbidades que a gente vai falando, que cada uma vai puxando um amiguinho. Eles vendem vendem amiguinho junto. Às vezes vende 2, 3. Exatamente. E a gente dá uma atenção, assim, muito especial para as crianças. Eu acho que essa empatia que a Ângela estava falando vem muito da nossa história. Porque eu fui diagnosticada com TDAH. Pelo Dr. Clay. Pelo Dr. Clay Brits, né? Na época, E eu tinha 8 anos. 8, 9 anos. 8 anos. Então a Ângela se identifica com os pais de não saber o que tá acontecendo. Sim. E eu me identifico com o problema da criança, porque eu já tive no lugar dela. Eu já Passou fiquei. na pele. Exatamente, eu já fiquei, gente, o que tá acontecendo? Sendo comigo. Por que é tão difícil eu estudar? Por que é tão difícil eu fazer um trabalhinho? Por que é tão difícil eu tirar uma nota que é necessária para eu passar de ano? Então, eu acho que a gente consegue se identificar, Sim. se ver, e aí que nasce essa empatia que a gente tem. É né? igual o depressivo, quem entende o depressivo é só outro depressivo Sim, que conseguiu exatamente. superar a a depressão, que sabe que aquela pessoa está passando internamente. Exatamente. Porque por fora a casca tá bonita, por fora a bela ela viola. tá gordinha, tá forrada, mas por dentro, O sofrimento é imenso. como diz a Bíblia, né? Por dentro é o sepulcro cheio de ossos, de homens mortos. Exato. Sim. Então eu acho que o nosso diferencial vem também Sim, disso. porque eu fiz pedagogia
porque eu queria ajudar a Isabela na escola. Exato. Olha que legal. Sim. Aí eu falei, Isabela, eu vou pra faculdade. Aí eu fazia no ICES, aqui, Sim. né? Aí eu fiz no ICES 2 anos. Aí o ICES estava naquele processo de regulamenta, não regulamenta. Eu falei, Vai, vou. não vai? Vai, não vai. Eu falei, vou pra Unopar. Aí fomos em 17 pra Unopar. No Pisa. Lá no Pisa. Ia todo dia à noite pra Unopar. Eu, Margarete e Solange. E Tati. Aí, a Isabela, a gente morava no Castelo. E ela ficava meio ansiosa, porque demorava pra voltar. Sim. Sabe o que ela fazia? Ela pegava a bicicletinha dela e ia lá no ICES. Quando você tava no ICES, né? Quando eu tava Antes no de ir ICES. pra Unopar. Aí ela ia, chegava na porta da minha sala. Só a cabecinha, assim, ó. Só a cabecinha. Parecia assombração. Tava uma sobraçãozinha. Aí eu falei pra ela, Isabela, você foi a primeira criança que fez pedagogia. Eu acompanhava Ela acompanhava, ela dava ideia de trabalho. Sim. Gente, era um sucesso o nosso trabalho. Ué, nada melhor que Uma criança como consultora. Não é? Pra falar de educação infantil. Nossa. E foi assim que começou a nossa O história. estágio era dentro de casa. Casa. Exatamente. Dentro de Já começou casa. dentro. Foi assim mesmo. Voltando aqui, você falou uma coisa interessante sobre o espectro autista. O que vem a ser o espectro autista? O espectro autista, ela está relacionada também na questão do neurodesenvolvimento, né? Então, ali, a gente tem um espectro. Por que a gente tem um espectro? Porque a gente não consegue mensurar de uma forma muito estatística o nível desse autismo. Então, a gente tem o DSM-5 que norteia essa classificação. A gente tem o autismo de nível 1, que é a criança que tem estereotipias. O que seriam estereotipias? Bate a mãozinha, às vezes anda na pontinha do pé, não faz muito contato visual, né? Apresenta ecolalia, ou seja, uma fala repetida, né? Conversando com a Isabela, por exemplo, assim, repete, fala de série, fala de desenho, né? Sim. Mas essa parte, quem cuida mais é a fono, né? Ela trabalha mais essa questão, tá? E também a gente tem o nível 2, que é um nível que não é tão funcional. A criança está no nível 2, onde ela tem bastante prejuízo social, prejuízo acadêmico, prejuízo psicológico, não. Mas eu diria que ela precisa de um acompanhamento mais rigoroso, assim, mais específico, porque para torná-lo funcional. Sim. Né? Para que ele possa ter essa funcionalidade. E para isso a gente tem intervenção. Sim. Que é a terapia comportamental, a ABA. Sim. É uma terapia que é a referência exatamente para o transtorno do espectro autista. Porque ela modula o comportamento da criança. E por isso que a gente fala em diagnóstico precoce. Por quê? Porque essa criança que vai ser estimulada lá com 2 anos, 2 anos o meu filho não olha no olho. 2 anos o meu filho não brinca com o amiguinho. 2 anos o meu filho gosta de ver coisa girando. Gosta de ver liquidificador na internet. Me veio uma cena agora da série O Mecanismo, que a filha um dos principais lá fica com o tablet e só vendo loop infinito. Isso. Sim. Então, esses sinaizinhos, com 2 anos, um neuropediatra já consegue perceber, né? E também ele vai ter um atraso no desenvolvimento. Então, ele vai deixar a fralda mais tarde, ele às vezes começa a andar um pouquinho mais tarde. Tem ali alguns critérios que a gente precisa preencher. Preencheu esses critérios, primeiro lugar que você vai mandar essa criança, terapia ABA. Grupo, posso falar o nome do grupo? Pode, fica à vontade. Grupo Contingência de Londrina. Referência nacional. Eu vou deixar
aqui na tela. Isso, Grupo Contingência. Grupo Contingência. Eles trabalham com crianças em todos os níveis do espectro autista. E aí a gente tem o severo, que é um autismo onde ele não consegue ser funcional. Sim. Sim, mas é mais raro. Normalmente, as crianças elas estão entre o espectro 1 e o nível 2. O nível 1 e o nível 2. Aquela série Good Doctor, Nossa, do Dr. Murphy. Sim. Ele é classificado como um autista de que nível? Leve. Autista leve. Porque os autistas, inteligentíssimo. Exato. Essa é uma característica deles. Eles são inteligentíssimos. Memória fotográfica. Exatamente. Aquilo que eles fazem com excelência. Porque interessa a eles. Então é legal, é gostoso, é prazeroso. Então eles vão fazer da melhor forma possível. E vão saber de tudo. Se eles gostarem de dinossauro, você pode sentar, porque ele conta a história do dinossauro desde o tempo do começo do planeta. Ele te conta tudo, porque aquilo é do interesse dele, sabe? Se ele gosta de corrida de carro, ele vai saber o nome de todos os corredores, de tudo que tem. Mas, aí, como ele tem, às vezes, um prejuízo social, ele na escola não consegue explorar todo esse potencial. Né? E para isso existe o PEI. O que é o PEI? Plano de Ensino Individualizado, que a gente monta junto com a escola, com os professores, com a família, com o neurologista, com a psicóloga. Um time grande. Um time grande. De peso. E aí a gente encaminha para a escola. Por quê? Porque a gente faz uma adequação curricular. O que é uma adequação curricular? O que é importante que ele aprenda de todos os conteúdos que ele vai estudar agora. Então, a gente vai elencar. Então, eu quero que ele domine as 4 operações. Ele está aprendendo ali na frente equação. Não, mas nesse momento seria importante que ele aprenda as 4 operações básicas. Vamos trabalhar nisso. E a escola se movimenta em relação a isso, a família, com as terapias, porque é muita terapia. Quando a criança tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Principalmente mais tarde, né? Mais tarde, porque a gente tem que correr contra o tempo. Porque a gente também tem um tempo biológico e tem uma poda neural de desenvolvimento muito grande. Eu acho que essa poda neural, eu não lembro. A primeira acontece aos 7, a segunda acontece aos 12. Então, assim, o cérebro nunca para de se desenvolver, de aprender e de ter plasticidade, que a gente fala, que é a capacidade de formar novas conexões. Só que essas novas conexões que são criadas no cérebro, às vezes elas acontecem de uma maneira assim demasiada, e acontece a poda neural, que é onde algumas dessas conexões são desligadas. Isso é normal, isso acontece em toda criança, em todo adolescente. Só que isso são marcos, principalmente esses 2 períodos, são marcos para que a criança possa aprender um pouco mais e se desenvolver lá na frente. Um pouco mais. Por quê? Por exemplo, minha filha educação musical. Eles falam, mas por que fica lá na educação infantil, brinca aqui, sobe ali, canta aqui? Porque eu estou trabalhando diversas habilidades. Sim. Mesmo que eu não queira agora, por que apresenta uma língua nova para a criança tão cedo? Porque a criança que é exposta a uma língua nova mais cedo, lá na frente ela vai ter oportunidade de aprender 1, 2, 3, 4 línguas diferentes. Ela já tem essa a mente aberta. Isso. Ela já tem essas conexões. Aqui, que é só ela começar, que já dá um clique. Ela foi estimulada. Sim. Por isso que a estimulação na criança com transtorno do espectro autista é tão importante. Porque, às vezes, ela já tem aquele atraso no desenvolvimento. Então, a gente precisa estimular. E são sessões, assim, contínuas. Todo dia tem que ir no psicólogo. Todo dia tem que... Uma vez por semana, 2 vezes vai no fono. Sim. Aí, depois dos 7, 8, 9 anos, o que acontece? Ela vai começar a ser liberada dessas terapias. Sim.
E aí ela vai ficar lá no ABA, porque lá ela precisa, porque para a vida adulta, preparar essa criança, esse adolescente, né? E se tiver uma dificuldade pedagógica, vem com a gente. Aí a gente faz todo esse processo do PEI e trabalha junto com a escola. E no caso do autismo adulto, vocês também atuam nesses casos ou não? Olha, eu nunca atendi nenhum paciente adulto. Nenhum adulto. Não, nunca atendi. Porque a demanda do adulto, como a gente na dificuldade de aprendizagem, né, nos transtornos que estão envolvidos na aprendizagem, o nosso público, ele é muito de crianças de 5 até 17, 18 anos. Já atendi pessoas que faziam faculdade, tinham dificuldade, trabalhei as questões neuropsicopedagógicas com essa pessoa, trabalhamos com mapa mental para ajudar a pessoa a criar uma estrutura de estudo. Sim, que é muito importante. A gente trabalha tanto com a criança, com o adolescente, as técnicas de estudo. Que, assim, eu falo que todo mundo aprende. Lá na clínica, a palavra burro não existe. Porque é uma palavra feia. Eu falo para as crianças, eu falo, gente, é uma palavra feia. Não existe aqui na clínica. Aqui todo mundo aprende. Só que você tem o seu jeito de aprender. O seu jeito pode ser diferente do meu. Mas isso não significa que você saiba menos do que eu. Né? Então a gente faz muito esse trabalho na clínica de construir conhecimento, construir técnicas de estudo, né? Seja por mapa mental, por flashcards, por escrever na lousa, jogos online. Tem acontecido muito, principalmente com as crianças, né, que elas adoram o computador, a trabalhar musicalização, qualquer coisa que a gente vê que é o engajamento da criança, que é onde ela vai aprender, a gente pega. É lá que a gente vai. Eu quero pedir licença um pouquinho. Gente, está começando a chover um pouco forte aqui. Hoje nós não estamos ao vivo, está gravado. E tá caindo um forte temporal aqui, acho que vocês devem estar notando os ruídos. A gente vai fazer uma breve pausa aqui e já a gente está de volta. Gente, voltamos, peço desculpas aí, mas o temporal passou um pouquinho forte aqui. Estamos voltando agora para esse bate-papo que tá top demais. Gente, que bom! Você tá gostando, que vocês estão gostando. Não tem, assim, palavras para descrever o tamanho da felicidade. Ai, a gente que tá muito feliz mesmo. Eu acho que é um assunto de uma importância imensurável, né? Pra gente estar tratando aqui. Eu creio que não vai dar só um episódio, não. Eu creio que vai vir mais episódios aí através disso. A gente fica felicíssima em saber. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quais são os desafios mais comuns enfrentados por pessoas com TDAH no dia a dia? Tá. Então a gente vai separar isso em dois planos. Da criança. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Desculpa. Aqui. Não, pode ser? Ficar à vontade. Então tá. A gente vai planificar aqui da criança, do adolescente e do adulto. São as 3 fases do nosso desenvolvimento, certo? Quando a gente é criança, a família começa a perceber que alguma coisa não vai bem. Muitas famílias preferem não investigar. Outras famílias se preocupam e vão atrás do conhecimento. Mas o que a gente pode observar enquanto criancinha mesmo, eu estou falando aqui de 3, 4 anos. A criança, ela corre demais, ela fala bastante, ela não tem condições de filtrar, por exemplo. Agora eu não vou mexer aqui no celular da minha mãe. Não, daqui o celular da minha mãe, cadê meu jogo? E já vai começar a jogar, e já vai começar daí cansa, larga isso aqui, vou pintar. Aí para, não quero pintar. Eu vou correr em volta da casa. Vai correndo em volta da casa. Sim. É assim, sabe? Não para. Não para, não. Tanto que a doutora Ana Beatriz, ela diz assim, que tem um motorzinho
impulsionando essa criança. E tem mesmo, é um motorzinho. Tá, passou essa fase. Aí ele está entrando no período de alfabetização na escola. Ele está no 1º, 2º ano na escola. Sim. Aí começam a aparecer as dificuldades. Por quê? Ele não consegue focar, ele não consegue prestar atenção, a criança não consegue acompanhar a professora, tem dificuldade na questão da metacognição, que é olho, lápis, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ela tem um prejuízo em toda essa questão. E no recreio ele é uma criança muito popular, conversa com todo mundo, Sim. brinca com todo mundo, mas e dentro da sala às vezes incomoda, porque ele é muito animado. Então, a turma não tá na animação dele. Não tem o pique pra o pique para acompanhar. Então, aí ele começa a incomodar, entre aspas, aquele amiguinho que não consegue prestar muita atenção, que tem dificuldade. A professora, às vezes, começa a se irritar. Sim. Porque, gente, por favor, né? 20 crianças, 30 crianças dentro de uma sala. Vamos dar o troféu para as professoras, né? Exato. Sim, não e é ainda fácil. Tem muitos pais que confundem a educação de ensino com educação. Exatamente. Com certeza. Sim. O que tem acontecido muito na escola, que a gente observa, é que as crianças estão chegando sem muitos valores. Valores que eram passados de pai para filho. Olha, espera a sua vez, aguarda o coleguinha, ergue a mão para falar. Então, as crianças, os pais estão trabalhando muito para dar muito para as crianças. Mas o que as crianças pedem é limite. Sim. Eles precisam de limite. E dar limite para uma criança é difícil. É mais fácil você dar o que ela quer. Exato. Porque aí ela para. Ela tá fazendo o que ela tá ali. E aí as famílias estão criando pequenos reizinhos dentro de casa. E que vão virar tiranos. Porque eles vão crescer. E não sabe lidar com a decepção. Não, e nem com a frustração. Exatamente. Né? Então, é sobre isso. Tá, estamos nessa fase aqui, da pré-adolescência, adolescência. Saiu um estudo há pouco tempo que as pessoas que têm TDAH se envolvem mais em acidentes de carro, brigas, acidentes domésticos. Então, eles se quebram mais, eles, quando saem da adolescência, eles batem mais fácil o carro, eles se envolvem em acidente por falta de atenção. Exato. Porque, como eu falei com você, acho que no episódio anterior, a criança, ela não consegue falar, agora eu tenho que prestar atenção e eu vou prestar atenção. E foi o que a Angela falou. Essas crianças, elas crescem, elas viram adolescentes e viram adultos. O TDAH não vai embora. O TDAH não tem cura. Ele é neurobiológico. É do desenvolvimento lá na embriogênese da criança, nas primeiras, segundas semanas de gestação. Então, é uma coisa que vai junto com ela. Por isso que acontece acidente de trânsito, acontece uso abusivo de álcool, drogas. Tem estudos que comprovam cientificamente que pessoas que têm o transtorno de hiperatividade, porque lembra que eu falei pra você, ele nunca vem sozinho? Lá vem um amigo junto. Tem um amigo que chama Todd. Transtorno obsessivo, transtorno opositivo desafiador. Então, a criança, ela te testa. Sim. A cada segundo. Ela tem um problema com a autoridade. É os famosos topetudos. Sim, exato. Os topetudos. Os topetudos. E não tem quem segura esses topetudos. E briga na escola são normalmente as crianças que se envolvem em bullying. Mas não como as que sofrem, mas as que praticam. Isso já fica para um outro episódio, pra gente conversar sobre o bullying. Conversar sobre o bullying, exato. Então, é sobre isso, sabe? E no adulto, gente... Eu acho que no adulto, a marca, assim, que pra mim, grita TDAH, é o hiperfoco naquilo que ele gosta de fazer e
A procrastinação. Todo mundo tem um probleminha com a procrastinação, isso é fato. Mas o TDAH, eu acho que ele, assim, reina na procrastinação. E a culpa por procrastinar. Porque, assim, não é o suficiente você falar, não, depois eu faço. E se eu não fizer, tá tudo bem. Não, o TDAH ele vai falar, não, depois eu faço, mas não tá tudo bem. Aí entra os episódios ansiosos, a mente que já é muito acelerada, que começa a pensar, mas se eu não fizer, o que vão achar de mim? O que vão achar do meu trabalho? Mas tem uma coisa que a gente chama de paralisia do TDAH, que é quando você tá com tanta informação, que você tem, vamos supor, tanta coisa pra fazer, que você literalmente fica estático, você fica assim. Mas a sua mente... do Chaves. Exatamente. Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. É. E pra você sair desse estado, é uma coisa assim que requer uma força descomunal. E às vezes você não consegue. Como se tivesse ido por uma outra dimensão. Exatamente. Desliga. Entrou no mundo paralelo. Paralelo. e- Entra Exato. na Matrix. Exatamente. Tô ali. Então eu acho que isso é muito marcante no adulto. É a Sim. procrastinação. Sim. Desorganização. Desorganização também. Não sabe onde guarda a chave. Uhum. Não sabe onde pôs a carteira. Se ligou o farol do carro. Se ligou fora do carro. Se... Puxou o freio de mão. Se fechou a porta quando saiu. Saiu. Exatamente. Sim. Onde eu deixei minha carteira. Onde eu deixei meu relógio. sim. Então ele sempre tá em estado de alerta, Uhum. sabe? Produzindo ali um monte de cortisol. Uhum. E o cortisol, o que ele vai fazendo com o nosso cérebro? Ele vai mandando uma mensagem pro cérebro, ó, cortisol no sangue alto, você não precisa estudar. Você não precisa Não. pensar que Você você tem que precisa fugir. Estresse. Estresse. E ninguém aprende estressado. Não. É biológico. É. É químico. Não aprende. Então, o que acontece? A gente tem muita informação sobre TDAH, mas poucas informações chegam até as famílias, Sim. até os professores. Porque esse professor também está sobrecarregado. Ele está lá, às vezes, cumprindo dois planos, de manhã e de tarde, 40 horas lá na escola. Livro de chamada, um aluno com transtorno do espectro autista, outra criança com dislexia, uma criança ansiosa, uma criança com depressão. Tem que fazer plano de aula, tem que corrigir De prova. Exato. É muita sobrecarga Uhum. para um profissional. E um profissional de tamanha importância. Importância. Que se não fossem esses professores maravilhosos, nós não estaríamos letrados. É. Sim. Porque nós tivemos um professor que se preocupou. Exato. Eu agradeço a cada professor que me deu aula. Aham. Porque se não fosse a primeira professora lá na primeira série que teve a paciência, faz a letra mais redondinha, faz assim, não deixa passar a linha, aquela paciência toda, até para dar bronca, ela é doce. Sim. Exatamente. Foi o que... Mas as crianças também é o que a gente estava falando, não tinha tanto estímulo. Uhum. Então Mas- era mais fácil. Isso. E também essa questão de exposição à tela é um assunto que, inclusive, a gente vai fazer uma palestra numa escola Aham. sobre o excesso de exposição à tela. O que isso está causando de prejuízo no cérebro. Sim. A gente está estudando o artigo ainda, Sim. para a gente poder fundamentar bem a palestra, e a gente vai dar para os pais essa palestra. Porque os pais acham que se a criança está aqui, ela está aprendendo. Mas não. A maioria, né? Não tá incomodando. Né? Tá quietinha. E se ela tá quietinha, ela não tá aprontando, não tá se ralando, não tá se quebrando, então tá tudo certo. Tá tudo bem. E não tá, Não tá tudo bem. né? Não tá tudo, aliás, tá tudo mal. Tá tudo mal? Né? Dependendo do conteúdo que ela vai tá ver, vendo, tá tudo mal? né? Mas, assim, os pais se culpam muito. Porque eles trabalham demais. Uhum. Sim. Porque a sociedade contemporânea, ela se transformou. Há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, você ia para a escola de conga. Todo mundo tinha conga. Chinelo. Todo mundo tinha. Quem tinha um bamba era rico. A gente colocava o chinelo no braço no intervalo para brincar de pega-pega. De lutinha. Pra não tropeçar. Isso. Olha, gente. Então, você vê a demanda, né? Hoje uma criança quer um iPhone.
É. Uma criança quer um iPhone. Um PC gamer. Exato. PC gamer. E É. esses pais se matam e dão. Eles trabalham de manhã, de tarde, de noite. E aí que a gente entra naquela condição de perceber a necessidade de estar. Uhum. Porque eu não preciso de dinheiro para me divertir com meu filho. Sim. Eu posso ir com ele lá no Zezão, Exato. andar de bicicleta, posso jogar uma bola com ele. A minha filha gosta de passear. Vamos aonde você quer ir? Vamos passear junto com a mamãe e com o papai ou com o tutor. Mas eu São coisas assim que não. Que Não- dinheiro não não compra. mensura. Exato. É o seu tempo. o seu tempo. Sim. Dinheiro não compra. Exato. É o seu olhar. Tipo, tem alguma coisa com meu filho. Sim. Meu filho apresenta um certo comportamento que não tá muito adequado. Então, são pequenos detalhes que às vezes realmente passa batido porque o pai trabalha demais. Aí quando isso se torna um problema? Quando a criança começa a exacerbar o tipo de comportamento. Se ela bate na escolinha, bate no amiguinho na escolinha, pega alguma coisa que não é dele, leva pra casa, justamente pra mãe perceber e falar, não, isso tá errado, meu filho, não faça mais. Ele vai lá, ele viu que a mãe dá atenção pra ele se ele rouba a canetinha do amigo ou pega emprestado a canetinha do amigo, né? Pra gente falar de uma maneira mais levinha, e traz pra casa, a mãe vai olhar pra ele. Nossa, desculpa. A mãe vai olhar pra ele. Sim. Ela vai falar, nossa, o meu filho tá apresentando tal comportamento. Por que disso? Né? Então, que talvez é tão simples o que eles querem. Mas assim, pro adulto é complicado desgarrar do dinheiro pra poder perceber que a criança só quer a atenção, né? E o olhar de um pai, o olhar de uma mãe, até mesmo um abraço. Porque lá na clínica a gente é muito afetuoso, como a gente já falou. Sim. E a tia Ângela sai abraçando e beijando todo mundo. Aí ela fica, vem cá, tia. Ela abre o braço e beija eles. Tá bom, tia? Então, às vezes é isso que falta, né? Sim. Mas a gente nunca pode esquecer de mencionar que os pais, às vezes, não têm acesso à informação. Exato. Os pais não conseguem compreender todo aquele processo que a criança está passando. Por isso que existem os profissionais para atuar nessas áreas, para minimizar um pouco essa falta. Porque o ser humano, ele sempre vai pensar e sentir a falta. É sempre algo que falta. Uhum. Sim. Então, é nessa falta que tem que ter o olhar do pai. Então, o que está faltando para essa criança? Não o financeiro, mas o afetivo, as regras, a organização. Porque se uma mãe, agora a gente chegou naquela parte que você falou. O que eu posso fazer para o meu filho? Aonde eu posso ajudar? Assim, coisas pequenas. Organizar um lugar de estudo sem distrator. Então, a cozinha é o melhor lugar, porque lá não tem televisão, lá não tem tablet, não tem celular. O que nós vamos precisar para fazer essa tarefa? O caderno e o livro. Ah, então era por isso que você me colocava pra estudar na cozinha? Claro. Acha! Claro. Eu tenho várias memórias de eu estudando na cozinha. Olha, descobrindo as coisas aqui. Pois é. Deixa eu contar um segredinho. Minha filha também estuda na cozinha. Ai, que bom. Olha. Aí, ó. Não tem distrator. Não tem Isso é uma distrator. boa ideia, tia Ângela. Não tem distrator. Gostei. Gostou? Aham. Então vai aplicar. Então, aí você separa o material que a criança vai precisar e tira o resto de tudo que tiver. Porque normalmente as crianças gostam de caneta, elas gostam de lapiseira, adesivo, lápis de cor. Tem aqueles estojos que você tem que carregar 2 quilos em cada mão só de lápis de cor e canetinha. Eu sou culpada pra falar. Porque a tia Bela carrega literalmente
3 estojos cheios de caneta. E tudo que você quiser de papelaria, eu tenho. Eu tenho. As crianças falaram que você pode abrir uma papelaria. Não, é tudo meu. É tudo meu. Eu não vou compartilhar com... Mentira, eu compartilho com elas. Mas não abro papelaria, não. Não, né? Não. Então tá certo. Gente, eu não vou me intrometer. Coisa de família. Melhor não discutir. É melhor não discutir. Várias revelações aqui hoje, hein? Mas realmente, criar um ambiente lúdico da maneira do possível, mas gostoso de estudar. Que tem uma canetinha legal, um adesivo da hora, que brilha, uma caneta com cheiro, um caderno diferente rosa, um caderno inteligente, uma folha sulfite colorida, qualquer coisa que prenda a atenção deles. Porque assim, a escola já é tão chata. O professor já tá lá. Gente, eu tenho que falar a verdade. O que as crianças relatam pra mim? Não, exatamente. Que a escola é um ambiente totalmente maçante. Que elas estão lá e o professor fala e elas ficam assim. Muito bem. Mas você sabe que isso é todo um contexto. Sim, mas assim, eu tô falando de criar um ambiente satisfatório. Um ambiente satisfatório. E um porquê de estudar. E por que estudar é importante? Porque, assim, as crianças, as crianças nem tanto, mas principalmente os adolescentes, eu sinto que eles não veem tanta importância no estudo. Porque eu tenho um paciente adolescente que ele fica assim, não, eu quero fazer investimento, eu quero fazer jogo online. E eu fico, mas vamos continuar estudando? Aí ele, tia, não sei se vale a pena, sabe? Esse tipo de pensamento. É a facilidade das coisas. Da tecnologia. Exato. E na verdade, vamos colocar aí, nada é tão real assim quanto se mostra nas imagens. Sim. Se é vendido uma coisa que muitas vezes são inverdades. Com toda Não vou certeza. falar que é mentira, porque são inverdades, na verdade. Sim. E eu acho acho que se fosse fácil dessa maneira, a gente não precisaria ter médicos, a gente não teria aí profissionais que passam anos e anos estudando, ou até a vida toda se especializando naquilo que fazem. Então tem uns mitos aí. Eu falo pra todos eles que as pessoas normalmente só postam e só divulgam aquilo que elas querem que você saiba. Sim. Por trás, como elas chegaram, a verdade. Tiveram que estudar pra chegar lá. Exato! Sim. É isso que a gente tenta mostrar. É regra? Não, tem algumas exceções. Sim. Mas na maioria... Não é uma regra que uma pessoa que não estuda vai conseguir. Exatamente. E é isso que a gente tenta mostrar. Se vencer na vida mesmo com estudo já é complicado, imagina sem. Exato. Por isso que a gente valoriza tanto. Desde pequenininho, o conhecimento. E o porquê é tão importante você ter esse conhecimento e levar ele pra sua vida. Sim. Sim. E é um conhecimento, não um conhecimento decoreba. Não. Exatamente. Um ensino coach, vamos colocar assim. Uma coisa que tenha significado. Sim. Porque se você der alguma coisa sem significado pra criança ou pro adolescente, mesmo sem brincadeira, daqui 1 hora, 1h30, ela não vai te dar nem 50% do que você passou pra ela. Sim. Então, tem que ser significativo. Exatamente. Eu quero pedir licença porque nós estamos saindo do ar pela Rádio Rota 61. Vamos continuar aqui com esse bate-papo bacana. Gente, muito lúdico, mesmo muito assim... tô absorvendo um conhecimento assim que vou levar para a vida. Isso é ótimo. São coisas assim que vão somar muito para a vida e tenho certeza que em casa muita gente também vai estar levando. Gente, você que está nos ouvindo pela Rádio Rota 61 e não consegue acessar aqui o YouTube agora, depois que você estiver em casa ou tiver um tempo, vem pro YouTube e termina de ver esse episódio aqui que é top demais, gente. Nesse momento nos desligamos da Rádio Rota 61. Eu quero falar aqui do Depósito Avenida. Então aqui, ó. Depósito Avenida está há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos em Cambé e toda a região. Preço, qualidade, bom atendimento é aqui no Depósito Avenida.
você que está construindo, reformando, faça seu orçamento no depósito A, B, C, D, E, F. Chega lá, fala, Dona Lourdes. Ó, Adriano, fiz aqui, ó, orçamento aqui, tô reformando, tô construindo, eu preciso do piso ao teto. O que dá para melhorar aqui? Com certeza você vai fazer um bom negócio e vai sair de lá muito feliz, tá? Promoção sempre em carga fechada de tijolos, areia, pedra, tá top demais. Do piso ao teto, da elétrica e hidráulica, você encontra no depósito Avenida, desde 1988, ajudando a construir sonhos, tá? Depósito Avenida fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 541, no Parque Manela, em Cambé. O telefone é o 43 3253 1788, 3253 1788. Passa lá, toma aquele cafezinho que é top demais, o café lá que a Dona Lourdes faz. Show de bola, hein, Dona Lourdes? Ó, gente, não deixe de passar lá e faça o seu orçamento. Depósito Avenida, há mais de 30 anos, ajudando a construir sonhos. E eu não posso deixar de falar... Opa! Produção chamou. Eu ia falar, parece que tem um botãozinho que liga. Panificadora Líder. Olha só, produção, obrigado. Ó. Escuta o cheiro. Ai, que delícia. E escuta o cheiro, ó. Pega aí. Agora encheu a água de boca aqui, ó. Olha o tamanho desse hambúrguer. Parece um x-tudão. Olha esses doguinhos. Olha isso. Olha esse doguinho aqui, ó. Olha isso. Ó. Olha esse joelho aqui, que eu acho que não é um joelho, é uma perna pelo tamanho. É uma perna. Panificadora Líder há mais de 20 anos, atendendo em família para atender bem você e sua família. Estão aqui na tela, hein? Estão aqui na tela. O seu café da manhã é muito mais gostoso, o seu lanche da tarde, o seu lanche da noite. Gente, os lanches da Panificadora Líder é um caso à parte. Os salgados, então... Sem comentário, ó. Saliva a boca aqui, a língua chega a estar nadando. Chega a estar nadando aqui em tanta saliva. Gente, é demais. Tem o X-Líder, que eu apelidei carinhosamente de X-Juninho. É um pequeno lanchinho assim que parece um recém-nascido, 650 gramas, mais ou menos. Show de bola. O Gabriel tem uma mão na chapa ali que é fora de série. E os omeletes são um caso à parte. Tá, os omeletes são caso à parte, tá? Panificadora Líder fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O telefone é o 43 3154 4260. 3154 4260. O pão da Panificadora Líder da briga. Leva pro trabalho, não me deixam comer. Ah, não, você mora lá perto, você tem a hora que você quer. Eu não. Então deixa o pão aqui. Gente, é coisa assim de louco. É coisa de louco, tá? Panificadora Líder há mais de 20 anos atendendo em família para atender bem você e sua família. Padrão Prime, tá? Panificadora Líder é o padrão Prime de atendimento. Forte abraço, Juarez, Gabriel, Dona Alicia, Cássia e todos que laboram na Panificadora Líder. Show de bola demais, ó. Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, 708, Jardim Santo Amaro, em Cambé, hein? Se você não for lá, eu vou cobrar, hein? Se você, ó, sabe fazer fusquinha. Escuta o cheiro. Isso é Panificadora Líder. Há mais de 20 anos, atendendo em família para atender bem você e sua família. Voltamos aqui para o nosso bate-papo, que tá fenomenal. Show de bola. Demais. Com a Ângela Almeida e a Isabela Almeida. Elas que são mãe e filha. Não são irmãs, tá? Vocês estão pensando que são irmãs. Não são irmãs. Não somos irmãs. Gente, tem mais uma perguntinha aqui que eu não posso deixar de fazer aqui sobre o TDAH. Certo. Quais são os mitos que rondam o TDAH? Pode responder, tia Ângela. Posso responder? Pode. Então tá. O TDAH, um dos mitos. É mito ou é fato ou é fake? Né? Que todo TDAH
extremamente inteligente. Eu digo o seguinte, que todo TDAH é extremamente esforçado. Sim. Não é uma questão de QI ou de ter um QI mais alto, não. Por quê? Porque como a mente dele funciona num outro processo, e ele precisa, para prestar atenção, usar de mecanismos internos para se regular, então quando ele está frente a um desafio no trabalho, frente ao desafio na faculdade, na escola, na vida, ele vai ligar o hiperfoco dele. E isso vai ajudar ele muito. Sim. Porque ele consegue focar num objetivo. Por exemplo, eu tenho que entregar esse meu projeto. Tá, e esse projeto é para quê? Para X. Mas ele entrega X e Y. Porque ele é esforçado. Sim. Sim, ele acaba superando a expectativa. Exato. Superando a expectativa. E também, se é fato ou fake, que todo TDAH vai apresentar a hiperatividade. Não. Às vezes ele tem só a desatenção. Principalmente as garotas. Porque o TDAH predominante nas garotas é o do tipo desatento. Por quê? E ele é muito subdiagnosticado. Porque na sala de aula se tem Joãozinho e Maria com TDAH. E Joãozinho taca o terror na sala de aula. E conversa com todo mundo. E atrapalha todo mundo. E não para sentado. E vai pra cima e vai pra baixo. Sai pra passear na escola. Ele vai chamar mais atenção do que a Mariazinha, que tá lá na frente, na primeira carteira, sentada olhando pro professor. Só que não sabe o que tá acontecendo. Mas ela não tem essa hiperatividade junto com ela. Sim. Né? Mas ela tem a desatenção. Mas ela tem a desatenção, né? Então eu acho que isso É bom deixar bem especificado por causa dos pais mesmo. Sim. Porque às vezes ele tem aquele filho lá que é muito quietinho, muito... Mas sempre chega a queixa da escola. Nossa, mas ele é muito desatento. Ele perde muito o tempo da cópia. Perde prazo de entrega de trabalho. Então, é a criança que ela não tem a hiperatividade, tem a desatenção e passa despercebida. E passa com dificuldade. Sim. Porque ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa de um acompanhamento tanto psicológico quanto psicopedagógico. Por quê? Na psicopedagogia, a gente vai trabalhar as estratégias de estudo com essa criança. Para que ela tenha ela possa criar mecanismos para aprender de uma forma mais eficaz. Porque como é a história do jardim, né? Sim. Ela tá lá no jardim sem nenhum equipamento. Aí a gente manda pro neuro. Se o neuro achar necessário, ele medica. Aí ela já ganhou um baldinho. E já tá ótimo. Já começa, pelo menos, conseguir se perceber dentro da sala e olhar, focar e fazer atividade. Porque, como eu já falei em outros momentos, não sendo tão repetitiva, mas que a criança, ela necessita dessa estruturação, tanto da sala como da família. E a criança com TDAH precisa muito mais. Porque isso é uma estratégia que a gente usa na clínica também. Que é a criação de rotina, de seguir essa rotina. Porque não adianta nada a criança chegar lá, a gente estruturar uma rotina, estruturar um cronograma e a criança não seguir e os pais também não colaborarem muito. Questão de... Exato. Aí não tem como a gente trabalhar. O trabalho da gente não aparece. Não aparece. Sim. Não. Então, E ainda fica mal falado. é sobre. É sobre isso. Né? Então a gente trabalha muito com essa estrutura de rotina, estrutura de cronograma, data de prova. Então é mesmo, como a Ângela falou, um trabalho multidisciplinar, porque eu preciso da coordenadora da escola, eu preciso conversar com a terapeuta da criança, eu preciso conversar com o médico, seja o neurologista, seja o pediatra, psiquiatra. O psiquiatra. É o que eu falo para as mães, a gente precisa trocar figurinha. Sim. Porque ninguém trabalha sozinho.
E nós, na clínica, a gente tem uma rede de apoio muito grande. Sim. Nós temos a doutora Carol, que é psiquiatra infantil, a doutora Mariângela Laximia, também, que é psicóloga, neuropsicóloga. Nós temos a doutora Renata Sela, que é fono. Então, a gente tem uma rede de trabalho. E a gente troca muita figurinha. Por quê? É preciso. Não tem como você trabalhar com uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção, que tem uma hiperatividade, que tem um transtorno do espectro do autista, se você não tiver nessa multidisciplinaridade. Certeza. Por quê? Eu preciso do outro profissional para o meu trabalho também aparecer. Eu preciso dele psicologicamente trabalhado para que a aprendizagem venha se desenvolver. Então, eu não tiro... quando a gente estava na faculdade, a gente tinha muita discussão, até no mestrado, a gente tem algumas discussões sobre o papel do professor na vida dessa criança e o papel da família. É um tripé: família, escola e terapeutas. E a linguagem tem que ser a mesma. Por quê? Se na escola não falarem a mesma linguagem ali, que aquela criança... Por exemplo, uma criança do transtorno do espectro autista. Ele está acostumado com uma terapia comportamental. Então, ele tem as estruturas dele que ele precisa. Primeiro, ele pega o caderno, aí ele abre o caderno, ele vai falar, agora eu vou copiar. Ele tem todo esse planejamento já interno. Se a sala de aula não oportuniza isso, essa realização do cronograma, essa criança, ela pode entrar em crise. Essa criança, ela pode ter um surto. Ela pode começar a gritar, porque ela tem uma sensibilidade no transtorno do espectro autista muito exacerbada. É como se a gente tivesse num tush-tush, daqueles... Dos batidão. Que passa aqueles caminhão de som assim, que te incomoda. A criança que está no espectro autista, ela tem essa sensibilidade. Para ela, todo o som, até a forma de você falar com ela, se for de uma maneira mais alta, ela faz assim porque parece que está gritando com ela. E às vezes não somente ao som, mas ao toque. Ao toque elas também têm. Não gostam que abraça, não gostam que mexe, nada. Mas a gente precisa reconhecer os sinais que a criança vem passando pra gente fazer todo esse manejo clínico. Sim. E falando sobre essa linguagem, quais são as principais opções do tratamento hoje? Posso falar? Pode. Fala, Tia Bela. Ai, Tia Bela vai falar. O tratamento vou falar do TDAH. Isso. Depois você pode entrar no autismo, se você quiser. Mas, assim, para o TDAH a gente tem, como a Ângela falou no começo do nosso bate-papo, a opção farmacológica, que é o metilfenidato, que é o Venvance ou Venvance, e a Ritalina. O Venvance, ele vem de 15, 30 e 60 miligramas, né? E a Ritalina vem de 10 e 15. Se eu não me engano, é isso. Eu não sei. Né? E... farmacológico, não sei nada. E, assim, é um remédio que causa muita polêmica. Por quê? O metilfenidato, ele é derivado de uma substância estimulante que é a metanfetamina. A anfetamina. Metanfetamina já é droga. Eu tô falando da anfetamina, né? Que é um estimulante. Por quê? O que acontece no cérebro do TDAH?
ele não consegue fazer a liberação necessária de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina que vai fazer a gente ter vontade de fazer as coisas. A dopamina que vai ajudar a gente a se concentrar, a gente se organizar. Então, isso tudo é causado a partir de um estimulante, né? Porque eu preciso produzir mais porque eu não tenho o suficiente. E até aí tudo bem. Só que acontece que ela pode ser viciante. E tem muitos estudos em relação a isso. Eu estava até lendo ontem, anteontem, os pais que não medicam os filhos e acham que o TDAH não tem tratamento porque eles não querem dar o fármaco e o estimulante para a criança, né? Existe tratamento, mesmo não sendo farmacológico, que é o que a gente faz na clínica, que é a modulação cognitiva, o treinamento cognitivo. A gente tem alguns livros muito bons, do Papaterra, do Seabra, que fazem uma estimulação assim fenomenal. E são coisas que a gente pensa, coisa boba, de falar, de ver o card de uma cor e falar que ele é de outra. Vamos supor, se eu tenho um card aqui, eu mostro pra você, ele tá rosa. Aí fala assim, fala pra mim que cor que esse card poderia ter, alguma coisa assim, sabe? Uma coisinha meio confusa, mas é sobre isso. Que cor ele não é. Isso, mais ou menos isso. É uma coisinha assim que parece muito bobo, mas não é. Então a gente tem essa opção clínica, temos também outras opções, só que ainda não estão disponíveis. Eu não encontrei nem em Cambela, nem em Londrina, as que fazem uma regulação a partir do método de eletrodos e uma coisa mais computadorizada, né? Sim. Que é quando a criança começa a perder o foco, a tela vai se apagando, até que ela volta a perceber que ela precisa estar ali prestando atenção, o foco da tela volta, é uma coisa assim um pouquinho mais tecnológica. Sim. Mas os manuais que nós temos na clínica, eles servem muito bem. Protocolos, muito obrigada. Para o tratamento do TDAH. Então, não é somente farmacológico. Tanto que, se a criança for assim, tiver, sei lá, uns 30 quilos, a gente não vai indicar uma Ritalina para ela. Porque ela pesa muito pouco. E um dos efeitos colaterais desse medicamento é a inibição do apetite. Então, uma criança de 30 quilos, que já é um cisquinho, você vai dar um alimento. Você vai dar um remédio desse. Ela vai parar de comer, que ela vai para quê? Para 25, para menos? Então, é assim, a gente fala que é benefício... Custo-benefício. Custo-benefício, né? Sim. Então, a gente tem um tratamento para o TDAH que não é farmacológico, muito eficiente, que são os protocolos aplicados dentro da clínica psicopedagógica, que realmente surtem um ótimo efeito, né? Sim. Bem desejado. Sim. E, assim, não vamos exorcizar a medicação. Jamais. Porque, como a gente já comentou anteriormente, a clínica ela é soberana. Sim. Então, o médico, ele vai ter todas as condições de fazer essa análise. Uhum. Se a criança tem baixo peso, se a criança está com prejuízo comportamental, se é cognitivo, o que é. O médico ele vai analisar tudo. Ele analisa. Assim, alguns. Porque a gente tem uma medicalização exacerbada da Ritalina. Sim. Porque a criança, ela ganha um tempo de cadeira, que a gente fala que é tempo de cadeira, sim, onde ela fica parada e quieta. Então, alguns pais, mesmo a criança não precisando, eles falam que ela é muito hiperativa. Ela pode não ser desatenta, mas ela é muito hiperativa, ela atrapalha, ela não para quieta, e ela fica muito melhor com o remedinho que o médico dá. Só que vai muito da avaliação do profissional.
Então eu acho importante a gente trazer isso, falar que a avaliação é muito importante, a clínica realmente ela é soberana, mas ela precisa ser muito bem aplicada. Porque senão acontece esses casos que infelizmente a gente vê se depara com isso no nosso dia a dia, no nosso dia a dia da clínica. Sim. Eu posso falar porque esse paciente não está mais comigo, foi um paciente muito antigo. E não vou falar nomes, ele chegou com uma hipótese diagnóstica que ele tinha autismo. Criança não tinha. Sim. Aí, o que a gente faz? A gente aplica o protocolo, que a gente tem um protocolo, né, que é um rastreio, um rastreamento. E aí, ali, ele vai modulando na testagem os comportamentos que podem levar ao espectro, né? E com esse documento que é preenchido pelos pais, pela escola, pela pessoa que fica com a criança, porque às vezes a mãe só vê a criança de noite, então a cuidadora, ela tá mais tempo com essa criança, então a informação dessa cuidadora é muito importante também. Bem mais importante, sim, às vezes. Porque a mãe às vezes pega a criança, vai dar um banhinho, põe para dormir, porque é a questão desse nosso mundo imperialista, capitalista, que todo mundo trabalha, né? Sim. Fora da curva. E aí, olhei aquela criança, eu falei, gente, mas não pode ser. Conversei com uma outra colega minha, falei, É porque a gente tem um feeling também, né? A gente tem. Eu falei, gente, isso tá muito estranho. E tava estranho mesmo. A criança não tinha. Olha só. Imagina. O diagnóstico errôneo, que acabou prejudicando. Sim, imagina pra mãe carregar isso. Porque você tem o ideal de filho, todo mundo tem. Sim. Né? Sim. A gente tem o ideal do nosso filho. E quando chega o diagnóstico de algum transtorno, você lida com um luto. Porque você vai ter que desconstruir aquele ideal de filho e lidar com a realidade. Exato. Que nem sempre é esperado. Muito satisfatória. Exatamente, né? Exato. Então, eles estão nessa situação. Os pais precisam de amparo. A escola precisa de amparo. A criança precisa de amparo. Também. Sim. Então, se você não trabalhar nessa linha de fazer um holding para todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo de avaliação, a gente corre o risco de errar. Exato. Assim, todo mundo erra. Todo mundo erra. Somos humanos. Sim, mas a gente não quer errar porque é uma vida. É uma vida, é uma família. É uma história. É uma história. Que você vai começar a escrever a partir de uma hipótese diagnóstica. Exato. E aí, tipo assim, a criança nem foi diagnosticada ainda, mas os colegas já começam a falar, não, mas ele é muito distraído, não sei o que lá, e começa a rotular. Então, o rótulo não é bom pra ninguém. Exato. Não é? Porque ele te limita, te coloca dentro de uma caixinha e você não vai passar disso. Sim. Né? Você não vai passar disso, porque você já tá rotulado. Você já tá passado na máquina de moer. Sim. E colocado na caixinha. Não tem como ser mais que aquilo. Se vai ser só aquilo. Só aquilo e acabou. E a criança... Aí é onde entra a morte dos sonhos. Sim. Exato. Não só da criança, de toda a família. Exato. Aí se mata sonhos, se mata oportunidades. Isso. Então acarreta um mal muito maior. Muito maior. Exatamente. Então, assim, quando você fala assim, vou montar uma clínica. Ótimo. Maravilhoso. Monta a clínica. Mas vai fazer acompanhamento. Porque eu faço acompanhamento terapêutico, eu faço acompanhamento de estudo de caso, eu estudo ainda. Aí as crianças falam assim, Tiandra, como você acha tempo? Vai dar uma hora, a gente acha. Aí é nesse sentido do conhecimento que a gente nunca pode parar de buscar. Não pode parar. E o profissional que se engessa e não busca,
ele começa a ficar um profissional ultrapassado. Sim. Porque, ó, vamos falar, eu tenho 56 anos, né? Tem muita gente que com 56 anos fala, não, eu vou ficar em casa. Eu vou fazer bolo. Eu vou fazer bolo para meus netos. Vou pedir minha aposentadoria. Exato. Né? Não preciso. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar com a criança. E um trabalho muito bonito. Bonito. E um trabalho maravilhoso. Assim, de você ver a criança crescer, a criança despertar, ela produzir, ela chegar com a provinha dela e falar, olha, tia, quanto eu tirei. Exato. É Não isso. tem preço. Não tem preço. Não dá para mensurar. É uma alegria no coração. Como eu disse para Adriana e a Mara, sensação de missão cumprida. Missão cumprida. É essa sensação. Sim, é essa sensação. Porque você sabe que daqui para frente ela vai começar a caminhar. Sim. Eu tenho muitos pacientes que eu atendi no 1º, 2º aninho que agora já estão no 9º, indo para o ensino médio. Às vezes encontra na rua, tia Ângela, eu ai! E aquela festa, aquela né? festa. Porque a gente deixou ali uma marca. A gente deixou ali um sinal. E quando a gente lida com pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente marca Sim. positivamente ou negativamente. Exato. Sim. Né? Então, vamos tentar ser positivos. Não, com certeza. A gente, infelizmente, horas a gente acaba caindo sendo estatística, Sim. mas tentar ser o menos possível. Exatamente. Poder fazer a diferença na vida. E ser um profissional que queira fazer a diferença. Isso é muito importante. Porque é muito fácil uma criança, adolescente chegar na sua clínica e você falar assim, dá esse remédio aqui pra ele. Igual aconteceu com um paciente nosso, que ele falou assim, tia, eu cheguei no médico, ele olhou pra minha cara e falou assim, você tem TDAH. Aí eu falei pra minha mãe e falei, mas mãe, ele não me conhece, como que ele vai falar que eu tenho TDAH? Então, você vê o paciente, além de um checklist que você tem na sua frente, e falar assim, eu vou dar esse remédio pra ele ficar quieto, que é mais fácil pra mãe, é mais fácil pra mim, que vou dar a minha receita, e meu trabalho aqui vai estar feito, né? Então, a falta desse profissional que se importa, que quer estar lá. A empatia. A empatia. A gente cai lá na empatia que a gente está trazendo desde o começo. Existem profissionais e profissionais. Exato. Por isso, em toda a área, né? Em toda a área. Toda a área, infelizmente, desse jeito. Mas olha, aqui em Cambé, a gente tem uma rede de profissionais muito bons. Muito bons. Não precisa ir para Londrina. Não precisa pegar trânsito. Não precisa. E o trânsito hoje está uma benção. Tá uma benção. Então, nós temos excelentes psiquiatras. A doutora Carol, psiquiatra infantil. A doutora Carol Lombardi. É isso. Isso. A doutora Mari. A Renata Sela. Gente, tudo top. E tudo em Cambé. Tudo em Cambé. Sim. Né? Você não precisa ir pra Gleba. Dentro de casa. Exato. Você não precisa ir pra Gleba. Pagar status. Não. Você tem aqui em Cambé. Sim. Exato. Vamos valorizar o profissional daqui. Sim, né? é o que eu costumo dizer. Se a turma fala santo de casa não faz milagre, opa, faz sim? Faz e faz muito. Sim. Só basta a gente prestar atenção e falar, não, vamos ver, pelo menos vamos dar a chance. Sim, da pessoa se apresentar. Aí depois a pessoa pensa e fala, puxa, a vida tinha uma visão totalmente diferente. Exatamente. É isso mesmo. As etiquetas. Sim. As etiquetas, os status, né? Sim. Que o pessoal, infelizmente, na nossa sociedade, é o que importa. E nem sempre o status é a realidade. Não. Exato. Exatamente. Pode ser um fake. Pode ser fake. Sim. Como se tem fake em todo lugar. Exatamente. Todo lugar, hoje em dia, Exatamente. a gente tem que estar esperto. Para complementar essa pergunta e essa resposta que, nossa, show de bola demais. A rede pública, ela oferece algum tipo de tratamento para o TDAH? Olha,
Eu tive uma reunião na Secretaria de Educação no começo do ano, Uhum. né? Porque lá na clínica nós expandimos. Porque a gente antigamente era só avaliação e atendimento psicopedagógico. Mas a gente sentiu uma necessidade muito grande para indicar professor. A gente precisava indicar professor Uhum. porque precisava do acompanhamento pedagógico. Uhum. E a gente não conseguia uma rede de professores. Aí eu e Isabela conversando, vamos abrir um clube da tarefa? Vamos. Abrimos o clube da tarefa. O que vem a ser o Clube da Tarefa? O clube da tarefa, ele é um lugar que a criança vai para aprender a estudar. Sim. Ou seja, ela não precisa ter nenhum transtorno, dificuldade, nada. Ali a gente tem criança que tem dificuldade, criança que não tem dificuldade, porque ela está aprendendo a estruturar o conhecimento dela, Sim. para ela estudar sozinha. Uhum. Não precisar que a mãe senta junto, que o pai senta junto, que ela consiga caminhar com as suas responsabilidades. Sim. Por quê? A escola é o trabalho Uhum. que a criança produz. Por quê? Ela vai para lá, ela fica 4 horas sentada assistindo aula, ela volta para casa, ela gasta umas 2 horas fazendo tarefa, bota aí uma jornada de 6 horas de trabalho. Sim. Justo. A criança cansa, Sim. né? Como, E né? como cansa, né? Até por isso se tem a semana do saco cheio. Não é? Exato. Não é? Então, o que o clube traz? O clube traz essa perspectiva, esse olhar de como eu posso me tornar suficientemente bom para poder continuar a minha jornada pedagógica. Tá. A Isabela cuida do clube da tarefa. Nós temos professores assim maravilhosos. Sem palavras. Não dá nem para falar dos nossos professores, que eles são muito top. Aí, o que a gente tem? Tem todo esse trabalho da clínica que a gente faz, que é avaliação, laudo, intervenção, visita na escola, Uhum. né? Que a gente vai sempre intercalando com tudo isso. E a questão mais importante de tudo que a gente discutiu até agora é ter este olhar Uhum. diferenciado sobre o processo de ensino-aprendizagem. Uhum. Sim. Porque se você não tiver esse olhar, as coisas não acontecem. Uhum. E com o objetivo desse olhar, eu marquei uma reunião na Secretaria de Educação para apresentar o nosso trabalho, Uhum. para falar para eles que agora Cambé já tinha um lugar que podia o pessoal ir, né? Tudo. Fui apresentar para a secretária. Aí ela me falou que na secretaria eles têm um departamento de educação inclusiva. Então esse departamento, ele faz toda a adaptação que as crianças precisam, né? Nas escolas. Então eles dão suporte para a rede municipal. Uhum. Olha, não é por falar, a rede municipal de Cambé é maravilhosa. Ó. É. Gente, A Mara e a Adriana disseram que no início do ano, quando tem alguma criança já com algum tipo de transtorno, eles falam com os amiguinhos, olha, ele vai ter que sair da sala mais vezes que vocês, ele vai ter que trazer um brinquedinho para poder brincar na mão, para poder se concentrar, e as crianças levam de boa. de Exato. boa, tranquila. Uhum. E a Secretaria de Educação de Cambé, eles investem muito na formação do professor. Uhum. Sabe? Então, a gente tem ali na secretaria quando você leva a proposta para a escola, eles aceitam. Exato. Eles aceitam as sugestões, Uhum. eles aceitam as intervenções. É uma coisa muito bacana. Uhum. Na rede particular,
Eles também têm um departamento de inclusão, onde eles vão fazendo as adequações, mas já no particular é um pouco mais complexo para você poder entrar e apresentar as atividades. Porque eles têm todo um projeto político-pedagógico da escola que está envolvido e não sei o que lá, mas a gente com conversas, a gente vai conseguindo. Vai chegando. Temos a sala de inclusão, que tem o seu paciente de autismo leve, que é verdade. é disponibilizado do Estado. Sim. Exatamente. Agora, no aspecto farmacológico, o SUS ele disponibiliza a Ritalina de 10mg. Isso é disponibilizado pelo próprio programa do governo. Agora, o Venvance não. O Venvance não, é um remédio caro, ele tem um alto custo e é somente no particular. Sim. Nossa. Tá em torno de o quê? Uns 380? 385. 385 Venvance. Nossa. Exatamente. E tem criança que precisa. Sim. Então, aí você vai agregando valor, né? Precisa do psicólogo, precisa do fono, precisa do psicopedagogo e precisa da medicação. Então, isso também gera um custo muito grande para a família. Sem contar transporte. Isso. Alguém que busque, alguém que leve, não é? Material. É tudo. É tudo. Sim. Né? A gente tem essa realidade muito clara na nossa mente quando a gente conversa com as famílias. Porque aí a gente fala, bom, vamos pensar aqui agora, nós. O que é mais emergencial? Vamos mandar para psicólogo. A gente trabalha desse jeito. O que precisa, assim, tudo precisa, mas o que tá precisando um pouquinho mais? É para onde a criança vai. Aí depois que ela tiver já em processo de alta do outro profissional, aí ela volta para a clínica. Sim. E aí a gente trabalha. Né? Então a gente vai fazendo esse trabalho. Sempre priorizando o bem-estar da criança, o bem-estar da família e levando para a escola um pouco de conhecimento, e é sobre isso. Legal. Tem uma pergunta que um seguidor nosso mandou pra gente. Que legal! Que chique! Vamos lá. Sobre a síndrome de Irlen. Tá. A síndrome de Irlen é uma doença que ela é pouco conhecida aqui no Brasil, entre os brasileiros, né? Ela causa alguma alteração na percepção auditiva ou na escrita? Olha, a síndrome de Irlen, ela é uma síndrome, ela está relacionada às ondas que as ondas eletromagnéticas. Não, do olho, tá? Do olhar. Sim. Tá? Então a criança vai ter dificuldade às vezes na escrita. Por quê? Porque ela não consegue focar muito bem naquilo que ela tá sendo apresentado para ela. Mas existe alguns mecanismos, isso é muito raro. A síndrome de Irlen é rara. Sim. E o diagnóstico é feito por um oftalmo, tá? Nós somos apenas screeners. O que são screeners? Que fazemos uma leitura do que está acontecendo com essa criança. Essa criança ela pode apresentar assim, uma dificuldade na escola, mas quando a gente faz a aplicação desse protocolo do Irlen, a gente vai ver aonde a criança tem mais conforto para ler. Então a gente tem overlays, que são umas lâminas coloridas. Sim. E que a gente apresenta essa lâmina para a criança para ver aonde ela tem mais conforto e como ela consegue ler melhor. Esse é um recurso que não sai muito caro. A mãe consegue comprar essas lâminas e colocar no livro, porque vai ser difícil você adaptar todo o material da criança para a tonalidade que ela precisa do olho ali para estar lendo. Sim. Então, a gente tem as overlays, que são do tamanho de um A4, um sulfite, com a transparência, do verdinho claro ao violeta. Sim. Tá?
E essa criança, ela já apresenta, na hora que a gente está fazendo esse rastreio, o alívio. Nossa, consigo ler. Sim. Porque o branco, ela tem muita fotofobia. O branco, a tela, o branco do celular, tudo isso incomoda muito. Então a criança apresenta dificuldade, tanto na escrita, quanto na leitura, porque é muito difícil ela focar para ler. Então, a síndrome, ela é rara, mas ela é diagnosticada por um oftalmo. Esse oftalmo, ele tem que ter, no mínimo, um credenciamento pelo Instituto Irlen, que pode ser feito lá em Belo Horizonte, com a doutora Márcia e o doutor Ricardo Guimarães, e ele vai estar apto a prescrever essas lentes. Sim. Porque é diretamente na visão. Então, ainda falei na formação que a gente estava tendo lá, eu falei, porque a gente não pode dar diagnóstico, a gente não pode. A gente é um profissional que levanta hipóteses. Então, eu posso levantar uma hipótese, posso. Ele preencheu lá meu checklist ali, encaminhar para o oftalmo. Mas aí, se eu encaminho para Belo Horizonte. Sim. Porque lá, eles têm todos os mecanismos para analisar a síndrome de Irlen da forma que é. É o Hospital de Olhos de Belo Horizonte. Referência nacional. Referência nacional. E internacional. Ele mandou outra pergunta aqui, mas já foi respondida Antes. Durante o bate-papo. Gente, a gente tem assunto para mais Nossa. 2, 3 episódios. Tem. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar aqui. Que legal. Angela. Mas eu tenho aqui mais... Na verdade, eu tenho mais 3 perguntas. Então vamos lá. Tá? Mas essa daqui é uma das principais. Certo. Tem alguma forma que a sociedade pode ajudar a promover conscientização e a compreensão do TDAH de uma forma mais ampla? Mais ampla. Olha, a gente tem alguns sites muito sérios que fazem esse trabalho de divulgação, tanto dos sintomas quanto do caminho que você tem que tomar para você chegar num diagnóstico fidedigno. Porque, como a gente já tinha em outros momentos conversado, existem profissionais e profissionais. Então, quando a gente está tratando de uma vida, a gente tem que ser muito criterioso, Sim. muito cuidadoso e não rotular, né? Aí, por isso que a gente encaminha tanto para o neuro, quanto para fono, quanto para psicóloga, quanto para psiquiatra infantil. A sociedade, ela já sancionou algumas leis. Sim. Que a criança que tem laudo, Sim. ela tem que fazer uma avaliação adaptada, ela tem que ter um tempo maior para fazer a prova, ela precisa ter questões que não dê duplo sentido, dúvidas, não né? deixe dúvidas. Olha a chuva de novo vindo forte. Ah lá. Então, e a gente já tem sancionado pelo Congresso mesmo a lei do TDAH, que foi pela acho que é ABDA. Deixa eu... É a Sociedade Brasileira de Déficit de Atenção. É ABDA. É? Sim. Sim. Eu acho que na sociedade, não só compreender como aceitar, não só o TDAH, mas assim, todo o transtorno do desenvolvimento, seja um autismo, uma descalculia, seja o diferente. Tourette. Exato, um Tourette, que é tão assim... São vários tipos, não é só Exato. tem o tique, tem Exato. a fala, tem... Tem vários sintomas. Isso mesmo, é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. A ABDA,
Abda. Abda. Ah, sim. Sim. Aqui os pais vão encontrar artigos científicos, vão encontrar depoimentos de professores que têm linhas de pesquisa para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Referências bibliográficas. Exatamente. Que é muito importante. Porque a gente tem que se informar. Sim. A gente precisa. Porque quando você se depara com esse diagnóstico e você fala assim, mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar isso. Mas o governo já mudou isso. Então, meu filho já tem esse direito. Sim. Porque ele é cidadão. Sim, então, sim. ele precisa ser atendido nas suas necessidades. Sim. Certo? Então, muitas escolas já fazem essa ponte e já dão provas adaptadas para as crianças que têm laudo. É muito mais difícil você conseguir uma adaptação de prova quando a criança não tem laudo. Porque aí você não tem o respaldo do neuro, o respaldo do psicopedagogo que trabalha com ele, porque não é só tomar o remédio. Sim. A gente precisa trabalhar comportamento. Sim. É que ter todo o acompanhamento por trás. É Exatamente. isso mesmo. É toda uma logística. É mesmo. Sim. E eu tenho agora 2 últimas perguntas. Então vamos. Então pergunte. Então E pergunta. essa ninguém escapa. Então vamos lá. Vamos lá. Ninguém escapa. Eu comecei pela Ângela, agora eu vou começar. Vamos pela Isabela. Isabela, depois de todo esse conhecimento, todo esse trajeto que a gente ainda tem muito mais assunto para mais episódios, pode ter certeza. Hoje, dentro do mundo profissional, quem é a Isabela Almeida? Olha, eu diria que é uma profissional que quer fazer a diferença na vida do adolescente, da criança, do adulto, né? Independente da faixa etária. E uma pessoa que quer ver a mudança. Eu quero muito ver a mudança. Nem que seja assim pequena. De uma prova que vale 40, meu paciente tirou 33, 34, 35. Porque a felicidade dele é contagiante. O orgulho que ele sente dele, da capacidade dele. Foi o que a gente falou anteriormente. Não tem preço no mundo que pague essa satisfação. Então, como profissional, eu quero muito, 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 mesmo que pequenina, fazer a diferença na vida do meu paciente, na vida da família. Então, eu acho que esse, no momento, é o meu principal objetivo. Que bacana. E eu não posso deixar de fazer a mesma pergunta para a Ângela. Quem é a tia Ângela? A Ângela Almeida. A tia Ângela. A tia Ângela. A tia Ângela é uma pessoa apaixonada pelo conhecimento, apaixonada pela educação e apaixonada por todos os pacientes dela. E o que eles precisarem, eles vão ter acesso, porque eu pesquiso. Então, se vem um caso difícil, não tem problema. A gente demora um pouquinho mais, a gente estuda um pouquinho mais, mas a gente vai encontrar um caminho. Então, eu falo para os pais e para as mães, para os tios, avós, não desista, persista, porque os frutos, eles vão chegar mais à frente, mas eles vão chegar. Porque o nosso trabalho é um trabalho, eu gosto de dizer que é de uma formiguinha, bem pequenininho, mas que lá no final, essa formiguinha fez uma diferença. Sim. A formiguinha faz o formigueiro. Pois é. Né? Com certeza. Então. O formigueiro é grande. Mas a formiguinha carrega 800 vezes o seu peso. Aí, exatamente, ó, tá como ela é vendo? capaz. Então. Né? Então começamos aqui com a formiguinha. Exatamente. Gente, prazer enorme. Ai, o prazer que alegria nosso. foi nossa. Nossa, foi muito nosso. grato. Eu também, muito gratidão. Gratidão enorme. Com certeza vão vir mais episódios. Eu posso estar falando em excesso isso, mas com certeza, gente, espero que vocês tenham gostado.
Eu vou deixar os arrobas. Eu vou deixar os arrobas delas aqui na tela. Vou colocar aqui, ali, lá, lá. O site de vocês também. Vou deixar aqui o site da clínica. O site da clínica. Aqui, que é lá na Avenida Canadá. 610, sala 206. Primeiro andar. Primeiro andar. E exato. 208, porque é o Clube da Tarefa. Exato. É do lado. Vou deixar tudo aqui na tela, na descrição do vídeo. Tá certo. Os contatos Sim. também. Uhum. Vou deixar aqui na tela os contatos para vocês. Quem tiver dúvida, pode chamar a gente no Zap. Pode A chamar. gente não é inacessível. Não, A gente é acessível. é super. Super acessível, gente. Foi de pronto. Assim que eu fiz o convite, a Ângela falou só um pouquinho que eu vou ver como é que tá a agenda nossa. Que a gente atende fora de horário também. Mas foi coisa assim de minutos, eu já retornou e falou, olha, e tem também a Isabela que trabalha aqui comigo. Isso. Na clínica e tal. Eu falei, nossa, mas saiu melhor do que a o molho encomenda. do que o peixe. Saiu melhor do que a encomenda, o pedido. Ai, que Gente, maravilha. gratidão. Gratidão. nossa. Estamos precisando da gente, estamos de portas, microfones abertos. Sejam muito bem-vindas sempre que quiserem. Muito obrigada. Obrigada. A Vanessa, assim que ela voltar com o programa dela do Bom Dia da Rota, com certeza ela pode marcar trazendo vocês também no programa dela, que sim. sempre é um programa que tem entrevistas, um bate-papo bacana também. Isso. Bem legal, instrutivo. Ai, que bom. A gente vem. A gente vem porque a gente gosta de conversar e de falar sobre esses tabus, entre aspas, né? Porque, como você pode ver mesmo, é um diagnóstico que depois que ele é feito, a vida da criança muda, mas muda para melhor, né? Se feito da maneira correta. Exato. Você frisou o correto. O correto. Feito da maneira correta. Não aleatoriamente. Ah, tá. Em 3 minutos não tem TDAH. Tchau. Né? Não. O paciente entrou, o médico escrevendo a receita, falou, doutor, mas nem me consultou, já tá fazendo a receita. Falou, não, a sua já tá aí, essa daqui é do outro que tá vindo depois de você. Exatamente. Nossa senhora. Tem profissionais e profissionais. Mas eu gostaria de deixar bem frisado que Cambé tem ótimos especialistas, excelentes médicos, terapeutas maravilhosos. Então não precisa ir para Londrina. Exato. Fica aqui em Cambé mesmo. Dá uma campeada lá No Google? no Google. Né? Tá no Google? Tá no Google. É isso mesmo. Então tá, meu querido. Muito obrigada. Obrigada Nossa, por que receber a sonho. gente, por nos escutar, né? Durante todo esse tempo. Nossa, e nós que somos muito gratos. Obrigada. Gente, vamos encerrando o nosso episódio de hoje por aqui. Sigam-nos nas redes sociais. Você que ainda não nos seguiu, se inscreva no canal, deixa um comentário bacana. Os contatos delas vão estar aqui na descrição do vídeo, ou depois você volta e pega aqui esses que ficaram espalhados pela tela, brilhando igual uma arvinha de Natal. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Às 9 horas começa o Perdidos na Rota. Não perca, seleção top feita só de flashback para você relembrar aquele tempo dos bailinhos, né? Ai, Show de bola, show hein? de bola mesmo. Seleção produzida por mim, selecionada por mim. Ai, Jean Lessa, hein, carimbo de selo top, hein? Isso mesmo, gente. Gente, até o próximo sábado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E eu não posso deixar de falar a minha famosa frase. Sim. Amizade verdadeira é mais preciosa que o ouro puro refinado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E eu fui!